O Fé na Estrada de hoje segue passeando por São Luís, capital do Maranhão, cidade de 1.100.000 habitantes, com belas paisagens naturais e construções históricas na área central. E aqui, na antiga Ponta do Romeu, com vista para o mar, que está uma das igrejas mais importantes do Nordeste brasileiro, a de Nossa Senhora dos Remédios, uma história que começa no século XVIII. Um comerciante que estava abrindo falência em Portugal, ele pede o auxílio a Nossa Senhora e Nossa Senhora em sonho aparece a ele para ele preparar uma imagem, confeccionar uma imagem e levar essa imagem para que ela servisse a devoção de vários fiéis em um lugar distante. E ele é atendido nas suas preces, diante da sua dificuldade, ele é atendido. E o que ele faz? Ele prepara essa imagem, essa que nós temos ali no alto. Essa imagem é trazida por ele vem de barco e no meio da viagem, em meio a um perigo de naufrágio, ele recorre a essa imagem, a Nossa Senhora. E ele é atendido também. Aí quando chega aqui e procura o convento para que eles cedam esse local aqui para a devoção, ele vai e atribui Nossa Senhora padroeira do comércio, foi ela que intercedeu por ele naquela situação de falência e da navegação nesse percurso. O da saúde é bem posterior, a faculdade de medicina aqui do lado, Hospital Dutra ali, materno infantil, então uma paróquia, uma igreja cercada de casas que atendem as pessoas que vêm buscar a sua saúde. E é comum sempre aqueles que estão sendo tratados ou têm familiares internados nesses hospitais se dirigirem a essa igreja para pedirem a cura, o restabelecimento da saúde. A igreja atual, construída em estilo gótico, tem 3 corpos de fachada, com janelas em formato de ogiva. No centro, uma única torre que abriga o sino. Tem ainda, no alto, as estátuas dos evangelistas Lucas, João, Mateus e Marcos, esculpidas por Teixeira de Lopes por volta de 1907. Pena que, por conta da situação da igreja, muito tempo que ela não é reformada, nem mesmo recebe uma boa pintura, não dá para você perceber esses detalhes em cada evangelista. Se fossem imagens bem mais definidas, limpas, você perceberia e conseguiria identificar quem é Lucas, o médico, quem é João, que sempre traz consigo a imagem da águia, esses elementos que dão uma característica bem especial à nossa igreja. No interior, muitas características foram alteradas com o passar dos anos, mas ela segue bastante preservada. Nós estamos aqui, Marcos, na 3ª ou 4ª, fala-se até na 5ª igreja construída aqui nesse espaço. Essa aqui ela foi concluída em 1929, então na medida que esse processo de reforma, reinauguração, ele ia acontecendo, vários elementos eles foram acrescentados. O piso é um clássico da época. Os vitrais são alemães e reforçam a beleza da igreja. Na frente, o retábulo do altar-mor, com as características góticas, tem ao centro a imagem de Nossa Senhora dos Remédios. É um estilo que marca o final da Baixa Idade Média, diferentemente do estilo românico, que eram mais fechados, estilos mais tipo caixas. As igrejas góticas, elas trazem esse elemento da busca do alto, sempre pontiagudas, para falar dessa dimensão da busca do céu, usando-se técnicas bem características do início da idade moderna. Então é uma igreja que ela tem essa particularidade por esse estilo, o estilo gótico. Há ainda 2 altares laterais. Em um deles, o brasão de 1804, que fez parte da fachada de uma das antigas construções da igreja, chama a atenção. Destaque também para outras históricas imagens sacras. A de São Sebastião, de 1905, é uma das mais especiais. Uma grande epidemia que teve aqui na cidade, alguém recorreu a São Sebastião, a cidade foi
se viu livre dessa peste, então a pessoa ofereceu essa imagem de São Sebastião. A devoção a Nossa Senhora dos Remédios surgiu na Europa no século XIII. Naquela questão ali dos cristãos que eram aprisionados pelos mouros, eram presos, eram feitos reféns, 2 religiosos começaram a conseguir dinheiro, a pedir dinheiro, a vender os seus bens para libertar esses cristãos. Eles estavam cativos. A expressão que eles usavam para quem estava sendo liberto do cativo era alguém que estava sendo remediado. Nossa Senhora, ela libertou, ela tirou do cativo, ela remediou a situação daqueles cristãos que estavam presos. Então, é assim que surge a devoção à Nossa Senhora dos Remédios, que é do século XIII, até muito antes, aqui é 1700, né, que a gente tem. Mas ela chega pelos franceses em Portugal, e em Portugal se tem essa experiência da Nossa Senhora que remediou aqueles que estavam escravizados e sofrendo. Então tem uma história também bem bonita. Personagem importante da história de São Luís, a Igreja dos Remédios faz parte também da trajetória de vida de milhares de católicos do Maranhão. Um deles é o Clebson. Minha própria história da minha vida se confunde com a história dessa igreja, né? Porque meus avós, meus pais sempre frequentaram essa paróquia, na verdade, desde pequenos também. E aí, com o passar dos anos, os meus avós foram me apresentando essa tradição católica, né? Então eu fui trazido para essa paróquia, na verdade. Então eu não me lembro de uma etapa da minha vida que eu não tenha vivido uma história com essa paróquia, né? Até bem pequeno eu já participava da procissão, então meu avô me levava. Tem até uma história que ele conta que a gente pegou uma grande chuva, né, numa procissão de Nossa Senhora dos Remédios. E ele já até se machucou com a coroa de Nossa Senhora que caiu na cabeça dele. Ele tinha o prazer de carregar o andor. Felizmente hoje ele não está mais aqui, mas deixou esse legado, né? A minha própria história de participar dessa comunidade. Desde pequeno eu sempre gostei de cantar. E quando eu descobri que na igreja eu poderia ajudar dessa forma, isso despertou em mim assim uma semente que só vem crescendo e dando frutos, né? Até hoje eu continuo nesse serviço, eu continuo nessa caminhada e quero servir sempre, né, até o final da minha vida. Vejam, eu andei pelas vilas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. A igreja também está fortemente ligada à vida de Dona Neuza. Ela participa dos movimentos da paróquia desde a década de 1980. Sempre frequentando aqui, participando da Legião de Maria, participando do apostolado da oração, desse grupo de oração e tudo assim que tem na igreja que precisa para formação de festejo, de qualquer coisa assim, eu estou aqui. A Paróquia dos Remédios está bem em frente à Praça Gonçalves Dias, conhecida como Largo dos Amores, na capital maranhense. Apropriado, afinal, a igreja é uma paixão na vida de muitos maranhenses. Essa paróquia, para mim, significa minha segunda casa, assim, né? É o segundo, assim, o lar que me acolhe, né? Embora, assim, a gente tem esse primeiro lar familiar, mas tem um lar espiritual que é onde eu me sinto bem, onde eu me sinto acolhido. Eu costumo até brincar que tem vezes que eu estou mais aqui no templo do que na minha própria casa, né? Passo mais horas aqui do que em casa. E assim, receber essas bênçãos de Nossa Senhora só confirmam que a gente tem que seguir esse caminho de dizer o sim mesmo, como Maria disse, a gente também tem que seguir e se decidir por isso. Eu vou para as outras igrejas, eu assisto a missa, eu sei que a missa em qualquer lugar é uma missa valiosa, mas me sentir bem mesmo é aqui nessa igreja. Eu sou acostumada, aqui é quase minha casa, é uma extensão da minha casa.